Hoje, o gabinete de transição governamental, liderado pelo Geraldo Alckmin, aliás, como é o nome de Geraldo Alckmin? Tem lá no final, né? Peraí. Alckmin. Eu não sabia o nome completo do Alckmin. Cadê? Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Olha aí. Terminaram o trabalho, para quem não sabe, gabinete de transição foi uma coisa instituída no governo Fernando Henrique II para fazer a transição para o governo Lula I, tá? E foi uma ideia sensacional que o governo Fernando Henrique criou para você passar o bastão, né? Não chegar um governo novo e ter que descobrir onde é que tá a chave da gaveta, né? É basicamente isso, né? Então, foi feito isso. É uma tradição no Brasil, sempre foi feito a partir deste momento, né? E esse gabinete de transição agora, ele deu um passo além porque fez um relatório muito completo, muito parrudo, né? Dessa maneira como a gente tá vendo aqui, nunca tínhamos visto, tá? Eu achei essa ideia excelente, né? Atrasada em termos de até de transparência pública, né? Poderia ter sido feito antes em outros governos, mas que bom que foi feito, que está sendo feito agora, né? E esse documento tem 100 páginas, chama-se Relatório Final do Gabinete de Transição Governamental. Foi entregue, né? Não foi entregue ainda oficialmente, mas é um documento que a liturgia dele é ser entregue para o governo eleito. Está assinado aqui em dezembro de 2022, fresquinho, fresquinho. É muito grande. Eu recebi esse documento agora pela manhã, né? De manhã cedo. Não consegui ler tudo, mas ele tem um sumário que nos dá mais ou menos a ideia de como os trabalhos andaram, tá? Eu vou ler o sumário para vocês terem uma ideia aqui, ó. O sumário diz o seguinte, os grandes temas, tá? Radiografia do desmonte do Estado e das políticas públicas. Então, primeiro, o que se fez? Uma radiografia da situação atual das coisas. E aí foi separado por áreas, né? Desenvolvimento social e garantias, educação, saúde, trabalho, previdência, cidades, cultura, esporte, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, juventude e povos indígenas, tá? E aí depois desenvolvimento econômico e sustentável, indústria e comércio, infraestrutura, comunicações, minas e energia, pesca, turismo, meio ambiente, desenvolvimento regional, desenvolvimento agrário. Então, pegou todas as áreas que o governo federal abrange com ministérios ou secretarias ou autarquias e fez uma passada de pente, assim, né? Do tipo assim, vamos ver o que tá... Vamos abrir essas gavetas e vamos ver o que tá acontecendo por aqui. Eu não vou me ater nessa parte aqui, porque isso é basicamente o que a gente tem feito, nós da imprensa, nós, parte da imprensa, né? Durante o governo do Bolsonaro. Denunciar jornalisticamente, né? O desmonte, que pra gente é desmonte, né? Pro Paulo Guedes, pros militares, pro governo Bolsonaro, foi o monte, né? O monte, se é que vocês me entendem, das políticas públicas. Então ali vocês vão ver coisas, importante aqui, gente, a Renata Miele, minha grande amiga, querida amiga, pessoa excelente, está aqui no nosso chat do programa ao vivo, ela participa do Gabinete de Transição, dizendo o seguinte, vale dizer que esse relatório final é uma sistematização dos relatórios que foram produzidos pelos grupos de trabalho específicos. Esperamos que em janeiro os relatórios de cada pasta sejam publicados na íntegra, ou seja, tá? O que a Renata tá falando aqui? O gabinete de transição tem vários grupos diferentes, né? Então tem o grupo de comunicação social, tem o grupo da saúde, tem o grupo do meio ambiente. Esses grupos se reuniram, analisaram o que estava acontecendo dentro do governo, ou seja, essa primeira grande parte é a parte do desmonte das políticas públicas, e fizeram propostas para iniciar o governo de 2023. E aí o gabinete de transição pegou o trabalho desses grupos, um dos quais a Renata participou, e montou esse relatório final, tá? Então, segundo ela tá informando pra gente aqui, em primeira mão, olha que legal. Segundo a Renata tá falando pra gente aqui, a partir de janeiro, os relatórios dos grupos serão publicados. Então, com certeza lá há uma coisa mais detalhada, né? Porque, obviamente, o relatório final, esse de 100 páginas, é um sumário do que cada grupo encontrou em cada área do Brasil. Então, essa primeira parte, meus queridos e minhas queridas, é um relatório do que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, tá bom? A segunda parte é um mapeamento das emergências fiscais e do orçamento. Essa parte, basicamente, trata do que a gente vem tratando aqui nos últimos programas. Da falta de dinheiro para começar o governo no ano que vem, principalmente no que diz respeito às políticas públicas sociais. Farmácia popular, Bolsa Família, etc e tal, tá? Isso mais ou menos já foi resolvido com a aprovação da PEC ontem. O programa de ontem foi sobre isso. De ontem e de anteontem. Inclusive, quem quiser pode assistir os programas que está colocado aí. Mas, basicamente, esse mapeamento das emergências fiscais no orçamento público era dizer o seguinte,
há uma série de contas a pagar no ano que vem e não tem dinheiro para isso. Não é que não tem dinheiro para isso, veja bem. Tem. Mas não poderia ser gasto porque o Brasil tem uma regra chamada teto de gastos. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem, tá? O teto de gastos não significa... É como se você tivesse dinheiro na sua conta bancária, você tivesse R$100 na sua conta bancária, mas você tivesse um teto de gastos que dissesse que você só pode gastar 70, tá? Então não é que você não tem dinheiro, você tem 30 contos sobrando lá, mas você não pode gastar porque você tem uma regra que diz que você não pode gastar. Tem dinheiro no governo? Tem. Tem de onde tirar dinheiro do governo também? Tem. Tem várias pessoas que têm falado sobre isso, né? Mudança de políticas fiscais, né? De mamatas de imposto e de mamatas fiscais que tem por aí, etc. Um monte de coisa que dá pra enxugar, né? E não caiam na esparrela que tem que reduzir o salário dos deputados, porque isso aí gastando... Gente, salário de deputado e presidente não faz nem cócega no ministério, em orçamento público, tá? Acho que a gente tem que parar de analisar política pública como se a gente fosse umas crianças de 5 anos, né? Ai, meu Deus, os governadores aumentaram. O governador do seu estado, não interessa o partido que foi. O governador aumentou o salário. Gente, não muda nada o governador aumentar o salário. É uma discussão moral, se você quiser ter discussão moral. Você pode ter discussão moral e dizer, eu acho que político tem que trabalhar de graça. Podemos ter essa discussão moral. Em termos de orçamento, o salário do governador, do presidente, não muda nada. É um troco, é o famoso troco de pinga, tá? Tem discussões muito maiores em relação a isso, de onde se tira dinheiro muito mais grosso e importante para tocar a máquina pública. Não é cortando o salário de todos os deputados e do presidente da república e os governadores e vereadores e tal que você vai resolver nada, tá? Nem na sua cidadezinha aí. O governador ganha lá 3, 4 contos, 5 contos. Vamos cortar o salário dos vereadores. Não muda nada, gente. Não muda nada. Vai arrumar 3 lâmpadas de poste de luz na rua, tá? Quando muito. Outra parte do relatório. Sugestões de medidas para revogação e revisão. E aqui começam as coisas importantes. Quem quiser ir direto para o que interessa, eu sugiro que vocês leiam tudo, tá? Porque a parte inicial ali do desmonte é um grande resumo do que foi a barbárie e a anarquia nos últimos 4 anos, tá? Tá muito bem esmiuçado ali e como a Renata disse, os relatórios dos grupos de trabalho serão publicados, acredito que lá esteja muito mais bem esmiuçado, né? Então vai ser interessante olhar esses relatórios dos grupos também. Então eu sugiro que vocês leiam tudo, tá? Mas vamos ao que interessa. Página 57. Sugestões de medidas para revogação e revisão. Os grupos da transição, né, os grupos de trabalho, fizeram um trabalho técnico profundo de estudo das centenas de normas produzidas no período de 2019 a 2022 durante o governo Bolsonaro. Nas diversas áreas de atuação da administração pública federal foram identificados casos em que a elaboração normativa foi utilizada por meio de criação ou revogação de atos para desmontar políticas públicas, restringir a participação social, enfraquecer os mecanismos de controle social ou obstruir o acesso a direitos individuais, sociais e econômicos. Do que tá falando aqui essa coisa arada toda? Tá falando o seguinte, por exemplo, sugere-se uma revisão rigorosa no conjunto de atos normativos que desmontou a política pública do controle de armas. Então, primeira sugestão desse capítulo aqui, os famosos e infames decretos de armas do Bolsonaro, que liberaram uma quantidade insana de armamento e munição por pessoa no Brasil, deverão ser revisados, tá? Os decretos do Bolsonaro podem ser derrubados, né? Pode vir outros decretos por cima, tá? Então você tem aí, o Bolsonaro acho que fez 1, 2, 3, 4... São 5 ou 6 decretos de armas, né? E tem ainda uma portaria interministerial, né? Lembrem vocês que a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando assumiu em janeiro de 2016 foram os decretos de armas, né? Foram 13, eu acho, já naquele primeiro período, né? Então, primeira coisa, isso deve cair, tá? Revogação e revisão na área de política pública de meio ambiente. Então, outras coisas que foram notadas e estão sendo sugeridas agora pelos grupos, tá? Revogação de decretos que abriram espaço para o processo acelerado de desmatamento ilegal nos diversos biomas brasileiros. Então, cita os decretos aqui, né? São 3 decretos. Acabar com impunidade em relação às multas ambientais. Vamos lembrar que o IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos de controle, a FUNAI, foram fortemente cooptados, esvaziados, tiveram poder esvaziado, e através de decretos e portarias,
o governo Bolsonaro foi relaxando as multas ambientais para desmatadores e garimpeiros ilegais, tá? Então, as multas eram muito exageradas, isso, aquilo, né? E parou-se de... O índice de multa que foi sendo aplicado foi sendo cada vez menor e a União parou de cobrar as multas, tá? Parou de cobrar várias multas. Segundo o estudo que foi feito aqui, a perda na cobrança dessas multas, só financeira, não estou nem falando em perda ambiental, né, gente? É de 18 bilhões para os cofres públicos. Proposta de revogação de decretos que anularam multas ambientais, paralisaram o sistema de fiscalização ambiental e criaram um ambiente de perseguição aos fiscais. Do que a gente vem falando a semana toda? A fatia da PEC da transição, que deverá ser usada para o Bolsa Família, é de 70 bilhões, tá? 70 bilhões. Só no perdão de multas ambientais anuladas pelo governo Bolsonaro em seus mais diversos órgãos, estamos falando em 18 bi, tá? Só nisso aqui. Então vejam vocês, né? Nisso aqui eu não vi muita choradeira dos grandes meios de comunicação, né? Não se preocuparam muito com isso. Vamos lá, vamos seguir. Reverter a autorização para o garimpo ilegal na Amazônia. Proposta de revogação total do decreto 10.966 de 2022 que liberou o garimpo ilegal na Amazônia a partir de uma regulamentação indevida do que foi chamado de garimpo artesanal. Ai, como eu odeio essa gente, cara. E retomar o Fundo Amazônia, né? Porque o Fundo Amazônia foram praticamente extinto, né? Vocês vão lembrar de uma das primeiras coisas que um país estrangeiro fez no começo do governo Bolsonaro foi a Noruega, tirar um financiamento do Fundo Amazônia, que se não me engano era mais de 1 bilhão, né? Com isso, há mais de 3 bilhões parados no fundo que agora poderão ser utilizados, tá? Então, veja bem, tem dinheiro parado porque o Fundo Amazônia impacta em tudo que tá rolando ali em cima, né? O que mais temos? Revisão dos atos que impuseram sigilo de 100 anos, tá? Isso aqui é muito importante. Primeiro, vamos deixar claro uma coisa. Não existe sigilo de 100 anos, tá? Isso é uma coisa que pode até ter sido divulgado pelo governo Bolsonaro, pode até estar em algum documento oficial, mas na verdade o que foi feito aqui, né? Foi um mau uso da lei de transparência, tá? Inclusive da LAI, né? Da lei de transparência que você pode pedir informações para o governo federal, para os governos estaduais e municipais. Então, o que o governo Bolsonaro fez? E isso eu posso falar com muita propriedade, porque o meu livro, né, Cosa Nostra no Brasil, aliás, Natal você pode comprar meu livro também, né? Deixa de ser pão duro. Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou o império, só foi possível por causa da LAI. Eu só consegui os documentos que eu consegui por causa da LAI. Foi uma lei muito importante do governo Dilma, tá? E aí, graças a ela, eu tive acesso à documentação, por exemplo, do DOPS, do SNI, do Exército Brasileiro, coisas que estavam todas elas sob sigilo, tá? O princípio da administração pública é a transparência, é muito importante a gente ter claro isso, tá? O princípio da administração pública é a transparência. O sigilo é a exceção. E a exceção precisa ser muito bem fundamentada. Então, o princípio, quando você pede uma informação para um órgão público, é você ter uma resposta. E uma resposta satisfatória. Esse é o princípio. Se o órgão público decidir negar a informação para você, ele, órgão público, tem que se explicar e muito bem. A LAI funcionava muito bem antes do governo Bolsonaro, era incrível, você fazia pedidos, às vezes você tomava um toco, mas você podia recorrer, quando você recorre vai para uma outra instância, pode ir parar no colo da CGU, o funcionário que se negar a prestar informação sem uma justificativa clara ou por estar fazendo politicagem, etc e tal, pode ser punido. Era uma lei, cara, sinceramente, é uma das poucas coisas que funcionavam em termos de transparência da administração pública brasileira. Posso dizer com muita tranquilidade, fiz muita matéria em relação a isso. Os colegas jornalistas fizeram muita reportagem em relação, usando a LAI. Ela foi um instrumento que revolucionou, de fato, revolucionou o acesso à informação pública no Brasil, tá? O que o governo Bolsonaro fez? Deturpou o uso da LAI. Então, o que agora a equipe de transição, depois de ouvir especialistas e entidades da sociedade civil com expertise na área de transparência, está propondo? Sugere-se que sejam anotadas as seguintes medidas. Despacho do presidente da República que determina, pelo princípio da autotutela da administração pública, que a Controladoria Geral da União reavalie as decisões tomadas na lista de casos denunciados como imposição indevida dos tais de sigilos de 100 anos, tá? Então, tudo que foi divulgado como esses tais sigilos de 100 anos,
da caderneta de vacinação do Bolsonaro ao processo do Pazuello, ex-ministro da Saúde, responsável pelo gerenciamento assassino durante a pandemia. Tá tudo sob sigilo. Um monte de coisa sob sigilo, tá? Um monte de coisa. Vai ter um despacho do presidente da República, caso o Lula siga o caminho do grupo de transição. Imagino que vai seguir, né? Obviamente vai seguir. Para reavaliar todas essas decisões. Quer dizer que todos os sigilos vão cair? Não, não quer dizer que todos os sigilos vão cair. A caderneta de vacinação da filha do Bolsonaro, sei lá, na minha opinião, não tem que ser publicada. A do Bolsonaro, sim. Vocês entendem? Então, o processo que o Pazuello sofre dentro do Exército, sim. Então, assim, várias coisas serão reavaliadas, muitos sigilos cairão. Medida B. Despacho do presidente da República que determina que a Advocacia Geral da União elabore proposta para parecer vinculante que indique o escopo de aplicação possível da atuação da redação da Lei de Acesso à Informação relativa à proteção de dados pessoais. Isso aqui eu vou fazer uma crítica aqui, tá? Eu acho que tá muito técnico, burocrático esse texto aqui e faltou uns gráficozinhos também, gente, tá? Vamos aprender a se comunicar com a população aí, gente. Linguagem mais simples, gráfico, desenho, fotinho. Senão ninguém entende nada do que está escrito aqui. O que quer dizer aqui? O presidente pode determinar por um despacho que a AGU, tá, elabore uma proposta que indique quando a lei pode ser usada para proteção de dados pessoais, porque são coisas que não estão dentro do escopo da lei necessariamente. Deixa margem para você colocar sigilo de 100 anos no processo do Pazuello. Entendem? Alegando que é informação pessoal. Tá? Então, também esclarecer isso. Revogação dos atos que avançam em processo de desestatização. Isso aqui é uma outra coisa muito importante, porque o governo Bolsonaro, e graças à pandemia, essa coisa não andou mais, tá? Porque se não tivesse a pandemia, teria andado muito mais, né? Porque a pandemia, obviamente, ocupou o governo com outras coisas e não tinha dinheiro circulante no mercado, não tinha mercado para vender as estatais brasileiras. Então, a proposta é de uma revisão da lista de empresas que se encontram em etapas preparatórias e ainda não incluídas no processo de desestatização. Desestatização, privatização, né? Venda para entes privados. Sugere-se que o presidente da República edite um despacho orientando os ministérios responsáveis a revisar os seguintes atos relativos a empresas de grande relevância nacional. Então, empresas que estão em processo, em estudo de viabilidade ou em etapas preparatórias para serem vendidas, os ministérios, através de um despacho do presidente da República, vão reavaliar essas situações todas. Quem entra nisso aqui de importante, tá? Não são as únicas, mas são as mais importantes. Petrobras, que em parte foi privatizada no governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro estava vendendo a Petrobras em partes, né? Petrobras, Correios, que foi tentado colocar no mercado, mas não deu tempo, tá? Correios, EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que até onde eu estou entendendo, o governo Lula tem um plano ambicioso para a EBC, transformar ela de fato numa televisão pública independente, que faça jornalismo de ponta, etc e tal. Vamos ver se vai dar certo, tomara, seria excelente, né? Torço para que sim. Núcleobras, empresa de equipamentos pesados, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural e a Conab, tá? Tem outras, mas essas aqui são as mais importantes. Então, vai se colocar um freio na tentativa de vendas de empresas estatais de grande relevância nacional, estratégicas. Mais coisas aqui, revogação e revisão de atos que prejudicam direitos econômicos e sociais. Acabar com a obrigação de que agricultores rurais de famílias de baixa renda entreguem parte de sua produção para o governo. Isso aqui eu nem sabia que existia. Proposta de revogação parcial do decreto 10.852 de 2021, que regulamentou a contraprestação de auxílio e inclusão produtiva rural, ou seja, trouxe a previsão de que o governo tome para si 10% da produção de agricultores de baixa renda em situação de vulnerabilidade que receberam o auxílio, ignorando a situação de insegurança alimentar em que vivem tantas dessas famílias no campo. Como essa retirada de alimentos das famílias vulneráveis já está planejada para janeiro de 2023, a revogação é urgente. E aí tem outras coisas aqui, recriar o programa de catadores, que foi extinto, que era uma ação de apoio a trabalhadores de baixa renda que se dedicam a coletar materiais reutilizáveis e recicláveis nas cidades, né? Promovendo a inclusão social.
Proteger as famílias brasileiras contra o superendividamento. Caso vocês não saibam, as famílias brasileiras hoje estão no momento, no ápice do endividamento. Não há pessoa no Brasil praticamente que não esteja pendurada em crediário, em fatura de cartão de crédito, que não tenha feito empréstimo consignado, ou seja, se você tem um dinheiro, uma aposentadoria ou um salário de funcionário público, você possivelmente fez um empréstimo consignado, que significa que parte da sua renda no final do mês já não existe mais, porque vai direto para o banco ou para a financeira. As famílias brasileiras estão super endividadas, tá? Então, sugestão que edite um despacho orientando o Ministério da Justiça a revisar um decreto, que é o decreto do superendividamento, para apontar caminhos de reversão do processo de superendividamento vivido pelas famílias brasileiras de baixa renda. Tá? Vamos lá. Revogação e revisão de atos contrários aos direitos da criança, adolescente e da juventude. Sugestões do grupo de transição. Derrubar regras ilegais que retiram a proteção do adolescente aprendiz. O governo Bolsonaro derrubou várias regras de proteção do adolescente. A partir dos debates necessários, deve ser uma proposta de regulamentação para o tema, tá? Revisar o teor do decreto 11.061 de 2022. Acabar com a política pública de educação especial que promove o isolamento social de crianças com deficiência. Isso é muito importante. Tem um decreto de 2020 que foi chamado de decreto da exclusão, né? Porque é uma política preconceituosa que exclui as crianças com deficiência do convívio com as demais crianças. E a gente sabe que isso não é salutar, né? A gente tem que lutar sempre para incluir as crianças que têm algum déficit de aprendizagem com outras crianças para que elas possam se desenvolver em termos de cognição também, e para as crianças que não têm deficiência possam se desenvolver em termos amorosos, afetivos, entender que somos diferentes, que há pessoas diferentes no mundo, né? Que há gente que precisa da ajuda das outras pessoas. Olha a memória que eu tenho de infância, eu não sou uma pessoa de muitas memórias, mas uma das maiores memórias que eu tenho de infância, e não vou falar o nome do meu ex-colega aqui para não expor e tal, mas era um ex-colega que tinha deficiência de aprendizado e ele tinha uma deficiência motora. Ele só conseguia escrever, ele pegava o lápis e só conseguia escrever com as duas mãos. Ele segurava a ponta do lápis com a outra mão, assim. E aí ele escrevia assim, ó. Vocês estão vendo aí? Sabe? Quem não tá vendo, imagina que eu tô segurando um lápis e aí eu seguro a ponta do lápis, rente a folha e fico empurrando. E eu passei anos do meu primeiro grau sentando ao lado dele, ajudando ele a escrever e memorizar os conteúdos. E, cara, foi uma das memórias mais incríveis que eu tenho da minha primeira infância, né? E aí o governo Bolsonaro achou por bem separar essas pessoas. Fazer um apartheid aí. Vamos separar esses ejeitados aqui, né? Vamos colocar em outro canto. Então, há uma proposta de revisão desse decreto, o 10.502 de 2020. Recriar o Plano Nacional voltado à juventude do campo. O programa reunir ações efetivas de direitos e inclusão produtiva para jovens nos territórios rurais. Isso serve para quê? Para evitar êxodo rural, que as pessoas saiam do campo, onde tem lá uma terra pequena, que não tem capacidade de fazer grandes plantios, né? Mas consigam permanecer lá ao invés de irem para cidades e engrossarem a fileira da pobreza, que geralmente é o que acontece, né? Avaliar o custo-benefício do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Usar critérios técnicos e custo-benefício para definição sobre a dotação orçamentária respectiva e sua comunidade, as tais escolas militares do Bolsonaro, que foram definidas por quê? Porque eram militares, né? Então agora a ideia é fazer um estudo técnico para ver se vale a pena o governo investir nisso. Escola militar, para não formar militar, sou contra, tá? Já estou falando aqui. Revogação e revisão nas áreas de políticas da cultura. Adequar as normas de fomento indireto à realidade da economia cultural. E aqui vai entrar as várias coisas que foram feitas. O Ministério da Cultura, que virou secretaria, né? Ou seja, já chegou sendo rebaixado no governo Bolsonaro. Esse foi um dos que mais apanhou também, né? Várias normas, vários decretos, várias decisões que destruíram o fomento, né? A gente fala muito da Lei Rouanet, mas não é só Rouanet. Várias outras coisas, então também vai ter uma revisão, né, de decretos, de instruções normativas, de portarias, tem uma série de coisas aqui para orientar o novo Ministério da Cultura. Revogação e revisão de atos contrários à igualdade racial. Retomar a defesa dos direitos dos territórios das comunidades quilombolas. Também foram super perseguidos pelo governo Bolsonaro, tá? Valorizar lideranças cujo legado foi negado. Portaria daquela desgraça daquele ex-presidente da Fundação Palmares, né? O Negro Antinegros, né? Que excluiu 27 personalidades negras do rol de homenageados do Brasil. Excluiu quem? Gilberto Gil, Benedita da Silva, Marina Silva, Elza Soares, Conceição Evaristo e várias outras pessoas foram excluídas
do rol de personalidades homenageadas pela Presidência da República através da Fundação Palmares. Essa portaria vai ser revisada e deixa a sugestão aqui. Em sendo revisado, esses nomes sendo retomados no grande rol de grandes brasileiros, que se faça uma cerimônia linda com Gilberto Gil, com Conceição Evaristo, com todo mundo que foi excluído dali, né, que ainda está entre nós, né, Elza Soares não está mais, né, e a gente possa ver essa homenagem e que o Gilberto Gil possa fazer um som no final pra gente também curtir um sonzinho, né. Revogação e revisão de atos que limitam o direito de participação social. Então aqui tem muita coisa. Retomar a participação social para democratizar os espaços de poder e aumentar o controle social da gestão de recursos públicos, tá? Então tem vários decretos aqui, decreto sobre trabalho escravo, decreto sobre população de rua, sobre crianças e adolescentes, sobre meio ambiente, sobre pessoas com deficiência, sobre juventude, direitos do trabalho, povos indígenas, participação dos trabalhadores no Fórum Nacional de Educação, etc, etc. Um monte de coisa aqui. Derrubar os entraves para que movimentos populares tenham acesso ao INCRA. O INCRA foi outra autarquia federal ocupada pelo bolsonarismo roots. Então tem uma outra lista de revogações aí, tá? E aí partimos para as propostas de reorganização da estrutura dos ministérios. Eu vou ler só a ideia, é uma parte longa também, não vou ler tudo aqui, tá? Eu vou ler só a ideia da nova estrutura de ministérios que o Gabinete de Transição está propondo, tá? Deixa eu pegar a lista dos ministérios aqui, ó. A nova estrutura se daria com a seguinte configuração ministerial: Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, foi anunciado hoje a Aniele Franco, né, como a ministra, Ministério das Mulheres, dos Povos Indígenas, do Trabalho e Emprego, da Previdência Social, do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Cidades, são ministérios, né, que já existem, Integração e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Economia, Transportes, Portos e Aeroportos, Minas e Energia, Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, Turismo, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pesca e Agricultura. Seriam esses os ministérios, essa estrutura, tá? E na defesa da democracia e reconstrução do Estado, temos a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, e aí todas as secretarias, né? A AGU, Ministério do Planejamento, CGU, Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Do Flávio Dino, Ministério das Relações Exteriores e etc e tal. E aí no final tem a conclusão do gabinete. Eu vou ler a conclusão, tá, gente? São 5 parágrafos, se vocês tenham paciência. Eu vou ler a conclusão, tá? A entrega deste relatório ao presidente eleito marca uma virada de página da nossa história recente que não deve ser jamais esquecida. O extremismo e sua violência são incompatíveis com a democracia. Com a abertura de um novo ciclo político, o Brasil do amanhã começa a ser construído. A bússola que nos orienta são as diretrizes para o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil e a Carta para o Brasil de Amanhã apresentadas durante a eleição. Foram documentos que foram apresentados durante a campanha, né? Concluímos assim o maior e mais complexo processo de transição já realizado no país, isso é verdade. Em todos os tempos, de forma democrática, plural, participativa, com rigor técnico e parcimônia no uso dos recursos públicos. No momento histórico em que a democracia foi posta à prova e os mecanismos de participação social desarticulados e desacreditados, inovamos no processo de transição governamental com abertura para o amplo diálogo com a sociedade. A reconstrução e transformação do país é um grande desafio e uma obra de muitos. Teremos 4 anos de intenso trabalho e dedicação total para recompor o Estado e as políticas públicas, para mudar melhor a vida da população e para voltar a cultivar a esperança e a alegria da nossa gente. Realizaremos em 1º de janeiro de 2023, em Brasília, a maior cerimônia de posse presidencial de todos os tempos. E Sua Excelência, o povo, irá festejar no Festival do Futuro a vitória mais importante da democracia nos últimos tempos. Ao longo dos últimos meses, vimos a esperança voltar a brilhar nos olhos do nosso povo, a esperança de uma vida melhor em um país mais justo, inclusivo e solidário. Um país que necessita de um governo que volte a olhar com carinho e cuidado para a nossa gente, especialmente para quem necessita. Um país que também precisa de paz, democracia e diálogo. E com a força do nosso legado e os olhos voltados para o futuro, que estamos preparados para iniciar um verdadeiro governo de reconstrução e transformação do Brasil. É uma mensagem política, claro, né, de esperança, né, não é uma mensagem técnica, né, mas eu chamo a atenção para vocês da última frase do final do texto, que é o que a gente vem falando aqui. Reconstrução e transformação. O governo Lula vai ser um governo muito difícil, gente. Tenho falado isso aqui, tá? Vai ser um governo muito difícil por uma série de coisas, né? Inclusive a
a primeira parte desse relatório que mostra como o Brasil está atualmente, né? Vai ter que lutar pela própria sobrevivência em muitos momentos. Vai. E vai ter que reconstruir o tecido social numa sociedade que está fragmentada, né? Ainda tem muita gente na porta dos quartéis. É uma sociedade fragmentada. E vai ter que preparar o Brasil para o futuro, o que não é nada fácil, né? Então, gente, conclusão. Eu gostei muito do documento, tá? Claro que tem muita coisa que ficou de fora, com uma leitura mais apurada vão aparecer lacunas, há várias críticas em relação à representatividade nos ministérios, sim, há várias críticas em relação a isso, tem que ser feito, o próprio Lula falou hoje que tem que ser criticado, porque se ninguém criticar eles vão achar que estão acertando e estão errando. O Lula tem tomado posturas muito coerentes em relação a isso, né? Tem falado muito em relação a isso. Eu, de minha parte, torço para que essas coisas todas que a gente leu aqui deem certo, tá? Deem certo. Eu não torci pro governo Bolsonaro dar certo. Óbvio que não. Porque o governo Bolsonaro vai contra tudo que eu penso na vida. Torcer pro governo Bolsonaro dá errado, né? Não dá errado em termos da economia cair, as pessoas empobrecerem. Não, dá errado em termos de não dar certo decretos de armas do Bolsonaro, não arrebentar o IBAMA, não arrebentar a FUNAI, não arrebentar os órgãos de controle. Para isso eu torci pra dar errado, né? Obviamente, quando teve a pandemia, eu torci para que o Ministério da Saúde fizesse as coisas certas. Eu torci para que o governo comprasse vacina rápido. Torci para que a economia segurasse. Nada disso aconteceu, né? Então deu errado até onde não era para dar errado, né? Ou era para dar errado, no caso desses caras todos, né? Agora, aqui a gente tá vendo um plano de voo pro começo do governo Lula. Isso aqui não é plano de governo, tá, gente? Tem coisas aqui que são políticas mais perenes, mas isso aqui é um plano de voo pro começo do governo. Veja que esse documento fala muito em revisão de decretos, portarias interministeriais, normativas, né? Isso tudo são coisas para você começar. Você chegar na sala, varrer, abrir as gavetas, jogar o lixo fora, né? Isso tudo para você começar o governo. Então, temos aqui uma ideia do que deve ser feito a partir de 1º de janeiro. Eu, particularmente, gostei. Tem muita coisa aqui que são coisas que a gente vem falando durante todo o governo Bolsonaro, e que agora, tomara, que passem por esse pente fino sugerido pelos grupos, tá?